Boa noite, amigos. Iniciamos mais uma noite de estudos aqui no Grupo Espírita Saber Amar, onde estamos dando continuidade a uma série de estudos do livro Voltei. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2º. Mas, antes de mais nada, vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura da nossa reunião. Boa noite, amigo. Mais uma vez, a vocês, conosco, levamos nossos pensamentos, antes de tudo agradecendo ao nosso Pai misericordioso pela bênção da vida, pela bênção da doutrina espírita, das mensagens de Jesus, suplicando o Senhor que o Mestre Jesus nos ampare, que une os nossos corações, todos os lares ligados ao nosso, para que possamos refletir sobre as mensagens do estudo da noite de hoje, nos alertando quanto o relacionamento conosco mesmo, com os nossos familiares. Que a tua paz, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Como dissemos, nós iniciamos hoje o capítulo 2º do livro Voltei. O livro Voltei é uma série que decidimos seguir, estudar, onde o Frederick Figner, que tem como pseudônimo Irmão Jacob, faz a descrição da sua chegada ao mundo espiritual, dos aprendizados, das surpresas. Então, durante esse livro, durante esse estudo, e os capítulos seguintes, nós vamos ver muitas novidades, muitos olhares diferentes com relação à vida no mundo espiritual. No estudo de hoje, nós temos aqui Carlos Jussara Malab e Marco Gandra, que está na parte técnica. A pedido do portal Saber Espiritismo, lembramos que os estudos anteriores estão no portal, pode ser acessado a qualquer momento, e lá existem as listas onde você pode acessar, inclusive os estudos que foram feitos sobre esse tema em reuniões passadas. O portal também pede para que aqueles que desejem reforçar que essa mensagem chegue a mais pessoas possam dar um like nos estudos, ou fazer comentários, que tudo isso ajuda a que esses estudos sejam melhores posicionados perante a plataforma que transmite. Assim, nós hoje vamos avaliar, juntamente com vocês, um texto contido nesses 3 tópicos desse capítulo 2, que são, na verdade, a frente da morte, preparativos e modificação. São os nomes dos capítulos dados pela espiritualidade para esses 3 tópicos de hoje. Nesses tópicos nós vamos ver, então, essa questão da reflexões antes do desencarne. Como nós falamos, esse livro, ele analisa o período antes do desencarne, depois, imediatamente depois do desencarne, e depois as experiências no mundo espiritual daquela entidade. Nós vamos ver, então, que vão ser apresentados sentimentos e observações daquele que está próximo do desencarne, e como que se preparando para esse momento da vida. Digo momento da vida porque a vida não cessa, não é, Sara? Nós vamos ter continuidade lá no mundo espiritual. Lembrando que, no caso do Frederick Figner, que aqui é comentado, ele já era um senhor de mais de 80 anos, né? Ele já tinha passado por uma grande parte de experiências aqui na Terra, e com isso angariado muitas, como a gente sempre diz, né, muita bagagem aqui na Terra. Então, esse é o tópico que nós vamos
ver agora é o primeiro capítulo primeiro tópico sobre a frente da morte. Mas antes disso, como sempre fazemos, nós pedimos uma orientação ao nosso mentor, né? Ao nosso querido Emmanuel, ao nosso professor Emmanuel, sobre essas questões. E identificamos esse primeiro slide, que vamos mostrar agora, e trata do assunto. Emmanuel, no livro Auxílio, não, chama Intervalos, né? Isso. E o capítulo Auxílio aos Desencarnados, capítulo 14. O trecho, ele nos fala assim: recorda que serás amanhã o morto imaginário entre os vivos da terra, e estende a oração e a bondade em favor dos que partem antes de ti, para que a bondade e a oração dos outros estejam contigo no dia em que te ausentares também. Olha que colocação, não é, do Emmanuel? Ele já começa chamando a nossa atenção, né? O que nos alertando, destaca né? muito aqui no comecinho da frase dele, né? Como a gente já tem essa experiência das frases de Emmanuel, nenhuma palavra está colocada sem um sentido e sem uma oportunidade. Por isso que ela não deve ser alterada. Não, Né? por isso que não deve ser alterado o sentido, nem as palavras usadas pelo escritor. E ele fala assim: recorda que serás amanhã o morto imaginário entre os vivos da Terra. Quer dizer, é uma sensação que se tem mesmo, né? Quando nós desencarnamos e passamos a ser o que ele diz morto imaginário? Porque, na verdade, é só a nossa imaginação que está morto, né? E nós estamos vivos. Assim que partimos para o plano espiritual, continuamos vivos, continuamos com as mesmas sensações, carregamos as mesmas vibrações psíquicas. E isso que nós tínhamos aqui na Terra. Os mesmos interesses. Por isso que, se nós oramos agora para aqueles que partiram, e ele diz assim: estende a oração e a bondade. O que representa aí para a gente esse estende a oração e a bondade? É como se nós estivéssemos nos educando para essa nova fase, que é a fase quando estivermos desencarnados também. Mas a bondade, ali, no meu ponto de vista, ele está pedindo para a gente para que possamos, quando referirmos a alguém que partiu, referirmos com relação aos pontos positivos, aquilo que ela trouxe de positivo para a Terra. Sempre nós vamos encarar pontos ou aspectos que uma pessoa, determinada pessoa, contribuiu. Essa é a bondade que nós podemos fazer para aqueles que partiram. Além disso, também, se aquela pessoa lhe ofendeu, se aquela pessoa deu problemas, se aquela pessoa lhe criou entraves, a bondade também está no perdão, com relação àquela entidade que, agora entidade espiritual, aquele amigo que estava conosco aqui na Terra e desencarnou. Quer dizer, pensar no bem dessa criatura, que ela possa encontrar o seu caminho, mesmo que ela tenha nos feito algo que tenha nos ferido, que possamos nos desligar dessas coisas que ocorreram na nossa vida e pensar para que ela siga o seu caminho com bondade, com oração. Com isso, nós estamos também nos habilitando a sermos recebidos da mesma forma quando chegar a nossa vez, como diz ali o Emmanuel, na etapa do desencarne. Aí a gente lembra, sabe, Jussara, porque quando nós estamos na universidade, quando estamos na escola, quando estamos no emprego, quando estamos em qualquer atividade, muitas vezes as pessoas buscam nos educar sobre determinadas questões, por exemplo, questões econômicas, como relacionar com a economia, com a economia doméstica, com a economia na nossa vida, nos tentam educar sobre questões administrativas, como
a economia do tempo, como organizar o armário, organizar o seu tempo. Não será o tempo também, não será a oportunidade também de nós nos organizarmos com relação à questão espiritual, nos prepararmos como seres que sabemos que estamos transitórios aqui na Terra para a nossa partida para o mundo espiritual, ela vai chegar. Todos nós teríamos essa experiência. Por isso que parte dessa preparação é o que esse livro traz, esse relato de irmão Jacob traz para a gente. É como uma preparação, é como uma educação. Vamos nos educar aqui na Terra as questões financeiras e administrativas, mas também vamos nos educar na questão espiritual, na preparação para o nosso conforto espiritual no futuro, quando chegar a nossa hora de ir para o mundo espiritual. Por isso que Emmanuel chama a atenção e ele fala assim, trata com oração e bondade em favor dos que já partiram, para que também, quando chegar a sua hora da partida, você possa ser lembrado assim, com oração, com bondade por todos aqueles que conviveram conosco. É muito bonito isso, né? É um princípio básico do cristianismo, né? Faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse. Todos somos filhos de Deus, né? E é interessante ele ressaltar a questão da oração e a questão da bondade, né, Carlos, que você estava falando. Porque a bondade é uma virtude a ser conquistada, né? Por ser conquistada, ela precisa ser exercitada, assim como toda virtude. A gente vai pleiteando a incorporar aqueles sentimentos, né? O sentimento da bondade. E, como a gente sabe, né? E o Chico contava muitas histórias sobre isso, né? Se a gente não consegue fazer a bondade pelo coração, que a gente possa fazer pelo menos pela razão. Porque se fazer o bem ao próximo, o universo volta para a gente o bem que foi feito. Que é isso que o Emmanuel coloca que é aí, isso né? Que ele Ele destaca para a gente, né? Presta atenção. É o retorno, né? E o mais importante é que a gente vai adquirindo, né, as virtudes a serem conquistadas. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec trata isso muito bem, né? De cabo a rabo, o livro traz que é necessário essa conquista das virtudes. Não é pura religiosidade. Não, é necessário para que a gente possa experimentar a paz que tanto Jesus colocou para a gente. E a bondade é uma dessas virtudes. É claro. Nós vamos seguindo aqui para a gente ver aí a experiência dele, né, como que ele comenta sobre a experiência. Nós vamos ver aqui nesses itens a experiência dele antes do desencarne. Traz muita seriedade esses tópicos, né, cara? Muita reflexão. Muita reflexão. Uma noite só a gente vai repercutir muito durante a semana. E ele faz, e o texto, pedacinho selecionado, foi assim, as questões, né? Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez que, quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Nesse tópico, ele introduz o assunto e ele diz, mesmo espírita, já com conhecimento sobre o assunto, ele era dirigente de reunião mediúnica, ele tinha costume de conversar com os espíritos, e ele tinha, então, contato com o mundo espiritual. Ele tinha intimidade com isso, né? Com a situação. Ele tinha todo essa conhecimento da própria doutrina espírita e da realidade espiritual, pelos relatos que as entidades amigas e mesmo aqueles sofredores vinham trazer para ele. Então, não era uma pessoa que estivesse isenta, né, de conhecimento. Mas, mesmo assim, ele destaca. E, quando chega a hora, nós ficamos pensando, né? Como que isso se opera? Como que opera a desencarnação? De maneira que eu vou sentir isso? Que forças vão atuar nesse momento? Porque ali nós estamos passando pela experiência.
nós vamos enfrentar esse momento. Então, esse time na vida dele gerou para ele uma expectativa indagadora, mesmo conhecendo como é o processo da desencarnação. Então, por ele conhecer, né, ele se questionava mais ainda, como a gente vai ver. E os espíritos esclarecem, nós conhecemos já, até por experiências próprias, que não existe uma desencarnação igual a outra, como também não existe nenhuma reencarnação igual a outra. Varia o infinito porque a evolução de cada um de nós, o estágio de percepção, o estágio de entendimento da realidade espiritual varia o infinito também. É claro que nós temos grupos de pessoas mais preparadas e que, mesmo assim, têm reações diferentes. Então, essa é uma visão que ele coloca. Ele vai complementar aqui a percepção. Ele continua, né? Explicando. Ele fala assim: pouco antes de abrigar-me no leito da morte, meditara-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros. E perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim. Pois é. E nós colocamos aí esse livro, O Brilho da Vida Eterna, porque em uma nota de rodapé, nota espiritual, a entidade coloca que, quando ele se descreve aqui que ele se preparou, que ele leu, que ele viu narrativas, ele estava se referindo a essa obra, O Brilho da Vida Eterna. É uma obra muito bonita, de Chico, que descreve, durante um período, atividades do mundo espiritual para fazer proceder o desencarne de alguns companheiros aqui na Terra. Que ninguém está abandonado. Todos, no maior ou menor grau, estão acompanhados pelos espíritos nesse processo do desencarne. E, como nós falamos, existe desencarne de diversas maneiras, por doença, por acidente, de maneiras até num auto-extermínio. Quer dizer, existem maneiras diferentes de desencarne, e cada uma com características especiais. No caso do livro O Brilho da Vida Eterna, eles montam uma pequena equipe, com o instrutor Jerônimo, e eles vão, basicamente, André Luiz e um colega seu, Hipólito, que é um padre católico, inclusive, para dizer que não existe a distinção ser espírita, ser católico, ser evangélico, o que é, né? Não, nesse caso, eles montaram uma pequena equipe, que é o instrutor Jerônimo, André Luiz e esse ex-sacerdote, né, católico, o Hipólito, que vão atender alguns casos, 5 desencarnes. E claro que, durante esse período, eles têm muitas outras experiências, revelam muitas coisas interessantes no livro, mas o foco do livro é ver esses 5 desencarnes, que é os desencarnes de Dimas, de Fábio, de Albina, de Adelaide e de Cavalcante. Cada um com características diferentes. E não são todos espíritos, são alguns católicos, quer dizer, cada um com uma visão espiritual diferente. Assim é que ele relata que se preparou lendo esta obra. E aí, lendo a obra, ele começou a perceber que, pela idade avançada, pela característica do corpo, ele aproximava o momento da desencarnação. Conhecimento de causa, né? Isso. De convivência com aquilo, e só que ele começou a perceber, então eu estou passando por isso. Isso que está acontecendo é previsível, né? E aí nós vamos ver algumas reflexões dele aqui para frente que mostram isso, né? Que ele já estava percebendo. Isso, na verdade, é uma dádiva para a gente, né? O conhecimento. E é uma lucidez dele, né? Muito lúcido. Apesar de tudo que ele vai passar e se modificar, ele está completamente lúcido das coisas que estavam acontecendo. É uma bênção da doutrina espírita em nossas vidas. Porque ele já tinha o conhecimento de todo o fenômeno, mas mesmo assim, uma coisa é você conhecer e outra é você
passar pelo fenômeno, né? Passar pela prova, por aquela experiência. Mesmo que nós, como espíritos imortais, já tenhamos passado por diversas vezes pela encarnação e desencarnação, ainda é um choque deixar o corpo físico. A né? questão da mudança de um mundo para o outro traz uma certa... Um choque para o espírito, né? pra gente, Tanto na encarnação quanto na desencarnação. desencarnação. São duas fases assim, São bem, hábitos novos que bem você vai características. adquirir, né? Deixar outros. E é interessante, os espíritos destacam, por exemplo, a gente vê em Nosso Lar, em outras obras, e no caso da encarnação, quando nós estamos encarnando, é como se fosse uma morte do espírito, né? Porque ele está encarnando, está apagando provisoriamente aquelas lembranças do passado, toda aquela convivência dele, quer dizer, aquele ambiente que ele estava no mundo espiritual com maior liberdade, com a sensibilidade muito mais aguçada, com um contato muito maior com toda a realidade espiritual. Então, ele destaca que seja como uma morte para o espírito ele reencarnar. E no caso do desencarne, que a gente encara como sobre uma morte, na verdade, a vida do espírito, que ele volta à pátria espiritual. Ele volta a ter todos aqueles recursos que ele deixou quando nasceu. Toda aquela sensibilidade, aos poucos, ele vai obter novamente. Então, seguindo aqui, nós vamos ver sobre o tópico 2, que ele comenta sobre os preparativos. Né? Os amigos físicos aqui da Terra tinham recomendado ele que fosse repousar, fosse descansar, né? E aí ele traz algumas explicações. Fala assim, trecho, né? Fala assim, o repouso físico, porém, agravava-me a preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como se me invadiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacob, proclamavam: você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepara-se, o que possui na bagagem. Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Olha que profundidade aí, né? Quer dizer, ali eles, quando nós estamos na nossa vida, no dia a dia, nós ficamos em nossos afazeres, nas nossas lutas em relação a necessidades materiais, e muitas vezes as questões espirituais ficam em segundo plano, porque nós temos um dia agitado, preocupações, às vezes com a família, com o trabalho e tudo isso, e vamos nos esquecendo dessa realidade do mundo espiritual. Esquecendo não, cara. Nós vamos fugindo de nós mesmos. Em alguns casos, né? fugindo, nós esquecendo disso vamos assim. Enrolando. Vamos deixando isso de lado um pouco, porque as preocupações tomam a nossa mente. Mas ele diz aqui, quando ele ficou acamado, já de uma situação, ele sentia que era uma doença mais comprometedora do seu organismo, ele, nesse repouso físico, nessa posição, ele começou o quê? A ter uma revolução íntima, começou a avaliar a sua vida, os sentimentos que ele tinha cultivado. Ele diz ali que no silêncio do quarto, para dar uma expressão, né, e os pensamentos começaram a vir no seu cérebro. E isso também já era parte da fraqueza do corpo, do momento que ele se sentia. Quantos de nós não sentimos isso quando estamos doentes ou como temos uma oportunidade de parar um pouco? Ele, então, começou a sentir isso, mais ainda agravado, porque ele tinha já percebido que estava chegando o momento do desencarne dele. E aí começou a sua consciência a lembrá-los dos dias que ele tinha tido aqui na Terra, recursos e todas as possibilidades. Por isso que ele diz lá, velho Jacob, quer dizer, ele mesmo falando consigo mesmo, né? Agora
ele estava próximo a desligar da carne. Ele entendia como espírito que já estava próximo para voltar para a realidade verdadeira. E aí vem a pergunta que não quer calar, que é aquela pergunta que nós todos temos que fazer. É aquela pergunta que nós temos que preparar para responder. Né? Que possui na bagagem? Porque a gente sabe que nós sabemos que nós não vamos levar nada de material. Isso não adianta a gente querer, inclusive, colocar isso junto ao nosso corpo, nada de material, porque nós não vamos levar nada disso. Os recursos materiais ficam aqui na Terra, onde é a sua origem. Nós vamos levar outras questões conosco, outras conquistas intelectuais, as conquistas morais. Então, isso que nós vamos levar. E aí fica a pergunta: o que possuis na bagagem? E essa pergunta eu faço para mim mesmo. Eu acho que todos nós temos que fazer essa pergunta. Agora, quando formos nos deitar, quando nós formos meditar com nós próprios, o que eu tenho na minha bagagem? Quanto bem eu fiz pelo próximo? A quantos eu ajudei? A quanto eu estou ajudando? De que maneiras eu estou contribuindo para a sociedade que me serve? Tudo isso é bagagem que eu posso levar. Então, essa é uma reflexão que ele ali começou a fazer. E que, como dissemos, todos nós temos também que fazer essa reflexão. E já na reflexão vem um ponto ali, né, Jussara? Ele fala assim: não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve e tudo sabe. Quer dizer, a nossa pretensão de que alguma coisa possa ser colocada debaixo do tapete, possa ser esquecida, ela era muito vã, porque isso não vai acontecer. Tudo vai aflorar. E é preciso que aflore para que seja realmente resolvido. Né? Como até na doença. Quando a gente faz um tratamento, muitas vezes é preferível que ali aflore a doença para que o tratamento possa ser o adequado para aquela circunstância, aquela situação. Né? Então, ele continua dizendo sobre essa fase de preparativos. Via-me noutra paisagem, noutro clima, antes conhecido e desconhecido, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. Em outras ocasiões, minha memória recusava no tempo. Revia situações alegres, tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extinto. Novamente, no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. Ele já está contando aí como que é a situação dele, né? Como que ele, na saúde, ele já estava ficando mais fraco, né? E aí ele começou a perceber. E é um fato até muito comum. Nós vemos isso no livro O Beleza da Vida Eterna, em alguns casos, especialmente até no caso daquele espírito que nós falamos de Cavalcante, né? Que ele estava no hospital e quando ele os espíritos começaram a preparar ele para o desencarne, e ele começou a ver as entidades que estavam em torno dele, nos outros leitos. Então ele começou a gritar, porque ele via o que se passava no mundo espiritual. E antes, como encarnado, ele não via, claro. Mas à medida que ele se desligava do corpo, ele ficava ainda ligado, mas preparando para a desencarnação, ele começava a ver as entidades que estavam em torno dele. No caso dele, ele estava na enfermaria com muitos outros doentes, e aí ele começava a falar com o médico, com a enfermeira, sobre o que ele estava vendo. Olha, com aquele paciente, aquele tem isso do lado dele, aquela tem uma pessoa em cima dele. Quer dizer, ele estava vendo os espíritos que estavam ali, junto com aqueles outros doentes. É o caso lá, que está em Obreiros da Vida Eterna, no Cavalcante. Um detalhezinho lá. O caso é muito extenso e muito profícuo. Aliás, recomendo muito a quem queira estudar o assunto que leia esse livro, Obreiros da Vida Eterna. Mas aí vejo que ele se via em outra paisagem, já começou a se ver, Jussara, se desligando do corpo. Né? E via ali uma multidão de pessoas. E se nós
praticamos o bem, se nós cultivamos as boas amizades, cultivamos os bons sentimentos, é claro que em torno de nós vamos ter aquelas pessoas também que estão interessadas na nossa recuperação, na nossa melhoria, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E ele deixa também claro que, nesse fenômeno, despertava ele a capacidade de voltar no tempo, né? De voltar, lembrar essas questões que ele teve aqui na Terra, como ele diz, alegres e tristes, embaraçosas, muitas daquelas que já tinham se esquecido. E é um fenômeno que acontece, depois, vai se destacar maior, de forma maior, no desencarne. Todos os espíritos relatam que quando eles desencarnam, que vai ser, nós vamos ter um capítulo mais adiante onde ele vai dar essa experiência, quando desencarna, vem à mente todas as experiências que tiveram aqui na Terra, como se fosse uma recapitulação num filme, né, muito rápido. Nesse caso, ele ainda não estava nessa fase, mas ele já ia quase que instintivamente lembrando algumas coisas que passaram com ele na Terra. Mas tudo isso ele revela ali. O corpo estava exausto e essa fraqueza é que ia levando essas lembranças. Aí eu me lembro, sabe, uma vez comentando com os amigos que disseram que perguntaram a Chico sobre essa questão do desencarne e ele destacou que o desencarne, quando é para uma doença prolongada, é uma bênção dos céus para conosco, porque nós vamos começando a nos preparar até daquela doença prolongada para a entrada no novo estágio da vida. E muitas vezes aquela entrada muito repentina traz um choque maior. Mas a pessoa que está num processo de desligamento lento, ela vai se preparando já para essa vida e o choque dessa transferência é menor. Né? Então, chama a atenção esses aspectos aqui que ele destaca. Então, vamos seguir aqui para o próximo tópico, onde ele já entra para explicar essa modificação que ele sentiu. Né? Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material. E esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim. Mais uma vez, né, José, que é o momento que ele passou a ter uma sensibilidade maior com relação a tudo. Ele revela anteriormente, ele era um homem muito prático, tratava às vezes as pessoas com rispidez, mas era o jeito dele, era uma pessoa muito prática, mais ríspida, assim. E ele diz que isso muitas vezes trazia para ele inconvenientes, porque ele queria desenvolver um ambiente de fraternidade maior, mas ele era uma pessoa mais prática, mais direta, mais ríspida, e isso causava para ele muitos dissabores. Né? Mas ali agora ele estava fazendo o quê? Esquecendo os negócios, né? Esquecendo, foi forçado a entender que aqueles negócios da terra passariam e que ele tinha que agora direcionar a sua vida para outra realidade, uma renovação dos caminhos. Ele começou a sentir as coisas com maior sensibilidade, de uma forma diferente. E é o que se passa, né? Conosco também, quando passamos por uma doença prolongada, não é mesmo? A gente fica mais sensível para as questões que nos cercam, para entender aquilo que nos cerca. E teve o quê, né, Jussara? Ali ele começou um acesso maior a si mesmo, né? Então ele continua. Redescobria-me, afinal, não era eu, mas um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração opreso por aflições indivisíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, temores apovoavam-me o espírito,
de tristeza e sombra. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. E agora? Qual que era o sentimento? O sentimento era de que ele estava realmente precisando de apoio, né? Sentindo a necessidade de uma proximidade maior daqueles que o amavam, que ele teve contato aqui na Terra, né? Mesmo assim, ele se sentia como entrando numa fase nova, onde só ele podia entrar. Aqueles que estavam aqui na Terra não o acompanhariam. Então, isso trazia para ele um sentimento de, como se de tristeza, de sombra, de abandono, de exílio, deslocamento, não é? Então, essa é a sensação que ele diz que, com a doença que roubava a tranquilidade dele, tudo isso era gerado para ele próprio, né? Essa coração o preço por aflições indizíveis. Aí a gente percebe, né, que ele estava se apagando para a matéria e a situação que ele estava passando estava entrando na matéria espírita, na questão espiritual, o que chamavam para encarar, né, os seus próprios sentimentos. Por isso que é muito importante, durante a nossa vida, assim que a gente puder, a gente estar sempre em contato e sempre levantando questões sobre o que se passa comigo, né? Será que hoje eu estou melhor do que ontem? Será que hoje eu estou melhor do que na minha juventude? É importante a gente meditar com ele, que ele traz aí as tristezas e as sombras dele, para que a gente possa saber em que ponto a gente está, com que tipo de bagagem a gente está levando conosco para o outro mundo. Esses sentimentos, né, que nos deixam tumultuados, a gente precisa se conciliar com esses sentimentos, com as raivas, com as mágoas, é preciso nomeá-los, e a gente perde muito a intimidade conosco mesmo, quando a matéria nos chama muito para a vida do dia a dia. Mas no momento em que a gente entra numa situação em que a vida já vai se esvaindo, né? Principalmente já na velhice, outras questões espirituais vão nos chamando a repensar os sentimentos, as transformações que nós fizemos conosco mesmo, porque é o único caminho, né, para que a gente possa alcançar realmente a paz que Jesus prometeu, é quando a gente se olha, a coragem de se olhar para dentro de si mesmo e a gente perguntar para a gente o que foi que eu fiz comigo, né? Não me interessa o que fizeram comigo, mas o importante é o que eu fiz comigo. E isso ele... Nesse momento, ele sentiu esse momento de avaliação. Como todos nós, em determinado momento da vida, nos sentimos, mas ali é um momento mais sério, porque ele já percebia essa mudança, transformação, né? do estágio dele. Que a vida espiritual já estava chamando ele. Né? E aí ele finalmente diz, né, que a ação dele, né, ele orava fervoroso, mas ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me igual criança. Entrara na vésperas de total exoneração quanto aos deveres terrestres. Vi-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigava por dilatados anos. A que porto demandaria? Chama a atenção que ele, como um espírita, como uma pessoa que tinha conhecimento de tudo, conhecia Chico Xavier, esteve várias vezes em Pedro Leopoldo, era diretor da FEB, tinha tudo isso, mesmo assim ele sentia essa apreensão. Seriedade do momento. Do momento da desencarnação.
e perguntando ali, teria ele feito todos os deveres aqui na Terra? Estava Aproveitando. prestes, como ele diz, deixar o ninho planetário. Ele tinha vivido mais de 80 anos aqui na Terra. Então, a que porto demandaria? Essa é a pergunta. E é a pergunta que também nós fazemos aqui, e para finalizar, né? Nós vamos colocar um outro slide, o último slide agora, mas a que porto todos nós vamos demandar? Que bagagem nós estamos levando no nosso barco espiritual? Essa pergunta que temos que nos fazer. E durante os próximos estudos, nós vamos ver aí as surpresas que ele vai ter no mundo espiritual. Não podemos deixar de destacar que temos toda a condição, todo o amparo, todo o auxílio do mundo espiritual sempre nos auxiliando. Nós nunca estamos abandonados. E é claro que o desencarne, ele é reflexo da nossa vida aqui na Terra. Então, sempre, como diz os amigos espirituais, e como dizia muito Chico, né? Sempre nós podemos escrever uma página nova, né? Não contando as páginas do passado, mas sempre nós podemos fechar uma página do passado e escrever uma página nova, porque nós temos um caderno todo à nossa disposição. Ney Lúcio traz aqui uma mensagem que nós gostaríamos de deixar para finalizar o estudo de hoje, interessante, sobre a preparação para o desencarne. E ele diz assim: todavia, é forçoso observar que milhões de criaturas, não obstante abandonarem o vaso fisiológico em posição de senilidade diante dos homens encarnados, não passam de crianças espirituais, reclamando reeducação e ensino. Até que o ser eterno ganhe madureza de razão, de sentimento e de espiritualidade no campo da matéria propriamente considerado, muitos séculos escoam-se, muitos corpos se gastam, logicamente. Além disso, na maioria dos casos, a morte do corpo é um choque para a mente desencarnada, como o renascimento é um abalo para a mente encarnada na Terra. Está no livro Sementeira de Paz, nas mensagens familiares, no item 14, a mensagem de Carlos. É bonita essa colocação, né, de Ney Lúcio, que vem fechar o estudo da noite hoje, mostrando que temos que nos preparar. Se nos preparamos para as questões da vida, do dia a dia, temos que preparar também para quando o nosso corpo já fosse desligar, nosso espírito for desligar do nosso corpo. Preparar o quê? Entendendo mais a questão espiritual, procurando agir de maneira a que o nosso espírito leve para a vida que é verdadeira uma bagagem que traga a ele paz, traga harmonia, traga felicidade. É assim, meus queridos, que terminamos o estudo da noite, com muita alegria de estarmos aqui juntos e passamos para o nosso momento de oração. Pedimos a todos que tenham junto a si seu copo de água, que possam esquecer todos os problemas da vida que nos cercam nesse momento, para pedirmos ao Senhor, nesses instantes, o amparo e o auxílio ao nosso lar, a saúde para nós e para todos os nossos queridos e aqueles que estão em caminho conosco. Pedir, Senhor, o auxílio por todos aqueles que sofrem por doenças, por abandonos e por todo tipo de privações e provas. Senhor, sabemos o quão grande é o teu amor, o quão grande é o teu coração, que estende o teu abraço sobre a nossa terra. E assim, agradecendo a todas as dádivas que nos traz, lembramos a prece que nos ensinastes como um farol de luz que ilumina a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livre de todo mal. É o vosso reino, o poder e a glória, para todos sempre. Assim.